Jó capítulo 22, de 21 a 30, os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros. E então o Todo-Poderoso será o teu ouro, e tua prata escolhida. Deleita-te, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus, orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, Ele te sairá bem, e a luz brilhará em teu caminho. Se este desce, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde, e o livrará até ao que não é inocente. Sim, será liberto, graças à pureza das tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe assim com a sua palavra nessa noite. Pai querido, rendemos graças, dependemos do teu Espírito nessa noite, que tu venhas a falar a cada coração de uma forma especial. Sonda, conheces, liberta, abençoa, edifica, é o que nós dependemos do Senhor. Louvamos o teu nome, cantamos, adoramos, te servimos, e agora dependemos do Senhor para trazer à nossa vida o avivamento que precisamos. Perdoa as nossas falhas, é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. O livro de Jó é um livro impactante. Acredito que todos aqui já tiveram a oportunidade de ouvir a sua história, ou ver um filme, ou quem sabe até ler as próprias escrituras sobre o livro de Jó. O Jó é um termo que algumas pessoas, quando se referem a outras que estão sem paciência, diz o seguinte: meu amigo, você precisa ter a paciência de Jó. Quem não sabe a história de Jó, quem não sabe o que Jó passou, talvez essa frase não vai ter nenhum sentido, porque paciência de Jó é preciso conhecer a sua história, é preciso entender a sua realidade. Eu quero falar nessa noite sobre a resistência que Jó teve. Por que a resistência de Jó? A história é comovente, a história nos deixa incomodados, a história de Jó nos constrange. A história de Jó nos deixa às vezes inquietos dentro de nós, por ver tanto sofrimento, tanta perda e tanta dificuldade. Mas dentro de Jó havia algo que o fortaleceu para viver tantas perdas. Havia algo dentro de Jó, havia uma consciência dentro de Jó, que ele conseguiu vencer tamanha dificuldade, tamanha angústia. E muitas vezes esse é o reflexo que nós precisamos ter nessa sociedade que vivemos. Vivemos uma sociedade opressora, vivemos uma sociedade corrida, vivemos uma sociedade do capitalismo, de números, do sucesso absoluto. E muitas vezes estamos envolvidos com tantas coisas que somos aprisionados. Um documentário, agora na televisão, colocou a ansiedade, a depressão e o pensamento acelerado, as doenças que mais alcançarão o mundo daqui a 5 anos. Farão mais vítimas devido a essa correria, devido a essa angústia, esse sofrimento, essa pressão que o mundo inteiro vive, e que o qual eu e você vivemos também, porque estamos nesse mundo e somos submissos a viver essa realidade. Mas qual seria a visão de Jó? Qual foi a característica da persistência de Jó que ele consegue vencer tantas dificuldades e ainda é bem sucedido no final da história? Quando nós começamos a olhar, havia um objeto de intervenção, o diabo. Então, diante de Deus, começa ali um diálogo, e é algo que nos chama atenção, porque Jó não tinha nada a ver com essa história. Diz o texto que houve um diálogo entre o diabo e Deus, o qual Jó foi colocado no centro das atenções. Um homem fiel, um homem íntegro, um homem que não havia nenhuma falha. E dentro desse diálogo entre Deus e o inimigo, o que podemos ver é que Jó é colocado agora em evidência. O inimigo então questiona Deus, que ele era bem sucedido, ele era fiel, ele era um homem que não teria nenhuma dificuldade, porque ele tinha tudo. E se somente Deus tirasse dele aquilo que ele tinha recebido, provavelmente Jó iria amaldiçoar, iria pecar contra Deus. A história é belíssima, mas ela é trágica.
A história é emocionante, porque quando você começa a olhar o texto, lá nos primeiros capítulos, nós vemos que Jó, próspero, com filhos, com casa, com bens, com riqueza, um homem bem sucedido, que vivia em paz com todo mundo, começa a sobressair sobre a sua vida uma calamidade atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra. E isso começa na história, algo que descrito nos chama a atenção de tamanha calamidade, tamanha desgraça sobreveio à vida deste homem. O texto vai desenvolver e ele vai dizer que quando ele está na sua casa quieto, um dos seus servos vem e dá uma notícia. Diz: olha, o seu gado estava no campo, os seus animais estavam no campo, os servos também, e sobreveio um povo estranho lá e matou os seus servos e levou toda a sua riqueza. E eu fui o único a sobreviver. E vem aqui trazer essa notícia. E o texto ainda nos diz que, antes de terminar de dar essa notícia, vem um outro servo. E esse servo vem dizendo: olha, os seus animais estavam no campo, os seus servos estavam no campo, e aí desceu fogo do céu, consumiu tudo, os animais, os seus servos, só eu sobrevivi e aqui estou. E ele ainda não terminou de dar essa notícia, vem outro servo dizendo mais uma notícia para Jó. E ele recebe uma notícia atrás da outra, ele recebe uma informação atrás da outra. E ele diz: olha, bateu um vento, seus filhos estavam na casa, a casa caiu, morreu todos os seus filhos. Eu fui o único que sobrevivi e veio aqui trazer notícia para você. E esse homem começa a receber uma notícia difícil atrás da outra, uma notícia difícil, angustiosa, angustiante atrás da outra. E agora ele então, diz o texto, Jó levanta, rasga o seu manto, rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça. Diz o texto que ele se lança em terra, e ele não vai murmurar, ele não vai questionar, ele não vai criticar. O texto diz que ele vai adorar. Ele simplesmente diz uma das frases mais impactantes. Ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto ainda vai nos chamar a mais atenção e diz que em tudo Jó não pecou, mas não atribuiu Deus falta alguma. E isso, irmãos, nos deixa muito constrangidos. Se você for olhar a vida que você leva, se você for levar a vida que eu levo, e muitas vezes nós estamos encurralados em situações que nós blasfemamos de Deus. Nós nos encontramos em situações muitas vezes que só porque o nosso dedo está doendo, ou a unha está encravada, ou alguma coisa está nos incomodando, nós simplesmente abrimos a boca para falar coisas às vezes absurdas contra o nosso Deus. E louvado seja Deus que vivemos debaixo da graça. Porque se vivêssemos debaixo da lei ou no Velho Testamento, seríamos consumidos a entrar no templo. Seríamos consumidos totalmente devido aos pecados que vemos a cometer nos nossos pensamentos e da nossa vida. E agora diz o texto que o diabo diante de Deus, ele está fazendo o seu papel de acusador. Ele está fazendo o seu papel daquele que veio matar, roubar e destruir. Deus diz para ele: está vendo meu servo Jó, homem fiel, não pecou, não errou, não falhou. E aí o inimigo mais uma vez provoca Deus e diz: eu quero ver pele por pele, eu quero ver o que ele vai fazer se você tirar aquilo que o homem mais precisa, que é a sua vida. E Deus então olha para o inimigo e fala assim: então vai lá, pode toca nele, mas você não vai tirar a sua vida. E diz o texto que nos chama ainda mais a atenção que essa turbulência na vida de Jó não acaba. Ele agora começa a viver não só a dor emocional, porque ele simplesmente sofre pela perda dos filhos, sofre pela perda dos bens, sofre pelo que ele havia conquistado, toda a sua riqueza, seus animais, fruto de trabalho. Ele perdeu tudo. Estava na rua da miséria, emocionalmente abalado, triste, mas diz o texto que ele não atribuiu falta alguma a Deus. Agora a sua vida vai se desgastar fisicamente. Diz o texto da palavra que esse homem agora começa a ter tumores em seu corpo, começa a surgir um câncer na vida de Jó, e ele tinha que ir com um caco raspar e tirar as cascas. Eram feridas, e eu acredito que essas feridas cheiravam mal. Aquele homem agora, além de perder tudo, ele agora está vivendo a sua própria carne, o sofrimento e a angústia física. Eu acredito que Jó,
diante dos tumores que estavam sobre a sua vida, no seu corpo, dores terríveis deveriam ter alcançado ele. Eu imagino que ele não teria lugar para dormir direito. Eu penso que não teria uma posição adequada para ficar. Quando eu começo a imaginar um homem que simplesmente está repleto de feridas e chagas, esse homem deve estar vivendo todos os efeitos e dores que qualquer enfermidade, por menor que seja, pode produzir em nós: dor, febre, angústias, sem posição. Eu imagino que esses tumores cheiravam mal. Eu imagino, quando leio esse texto, que Jó deveria pedir ao seu criado: você pode trazer uma água para mim? E aquele criado deveria demorar um pouco para trazer a água. Se trouxesse a água, deveria vir com um pano no seu rosto, porque deveria cheirar muito mal. Todos se afastaram dele. Sua mulher não queria mais nada com ele. Acredito que Jó vivia isolado, sozinho, devido à tristeza e à angústia da sua enfermidade. Um homem que não fez nada com ninguém, não fez nenhum mal a ninguém, não viveu nenhuma. Vem e fica alguns dias, 3 dias sem falar nada. Eu acho uma atitude muito sábia, porque muitas vezes a calamidade acontece e nós queremos logo dar uma resposta. Nós queremos às vezes consolar e às vezes falamos bobagem. Às vezes queremos ajudar e às vezes vamos pronunciar palavras precipitadas. E o que esses amigos fizeram, ficaram assim em silêncio, somente solidários ao sofrimento de Jó. Perdeu os filhos, perdeu os animais, perdeu os bens, agora estava sem a sua própria saúde. Aquele homem viveu o fundo do poço, o abismo talvez que você não possa imaginar. Esse homem estava vivendo uma angústia, mas os seus amigos, agora observando o seu sofrimento, começam a querer encontrar uma justificativa. Isso é muito comum em nós, quando nós passamos alguma luta, ou sabemos que alguém está passando alguma luta. A primeira coisa que pensamos: o que ele fez para passar por isso? Por que ele está vivendo isso? E eu acho que esse irmão aí, esse sorrisinho dele, essa carinha de santo, mas na verdade ele não vale nada. Ele está passando essa luta porque alguma coisa ele fez. Essa aprovação chegou na casa dele para Deus quebrar ele o orgulho, para Deus quebrar ele a vaidade. Deus está amassando o trigo. E nós começamos a tentar buscar justificativas nas calamidades que sobrevêm à nossa vida, ou na vida de nossos amigos ou familiares. E Tiago vai dizer que uma palavra que nós precisamos guardar em nosso coração diz que tenha motivo de grande alegria passar por várias tribulações, porque essa tribulação vai produzir em nós perseverança, esperanças e experiências com o Deus que nós servimos. Jó agora, com seus amigos, começam um diálogo. Jó começa a questionar os amigos: vocês vieram aqui para me trazer conforto ou afligir a minha alma? Jó começa a ficar incomodado, porque eles tentam de alguma forma encontrar justificativa. E o texto agora que nós lemos, e nós vamos entrar nele nesse momento, nós vemos aqui simplesmente um dos seus amigos, ele faz, tentando encontrar justificativas no sofrimento de Jó. E você vai entender a mensagem dessa noite. Mas a visão desse seu amigo era completamente errada, porque Jó está sofrendo não é porque ele é infiel, não é porque ele é injusto, não é porque ele é pecador, é pelo contrário. Jó está vivendo porque ele é íntegro, Jó está vivendo porque ele é perfeito, Jó está vivendo essa calamidade porque ele é bom, porque houve um diálogo entre Deus e o inimigo, e Deus colocou Jó no centro das atenções e no palco da vida. Mas ele vai tentar trazer justificativas e conselhos para Jó fazer. E aí nós precisamos entender que a vida que nós vivemos, ela existe em momentos bons, agradáveis, mas também virão momentos ruins. A questão é a resistência a essas crises que nós precisamos ter, precisa ser realizado em Jó. O problema é que nós vivemos hoje uma sociedade tão artificial, tão líquida.
Paulo vai falar sobre isso, sobre a sociedade líquida. Tudo que é concreto, sólido, tudo que é estabelecido na sociedade está ruim. Exemplo: cidadania, família, valores. Está ruim, está se tornando líquido. E incluímos a fé. A religiosidade tem se transformado num ambiente de simplesmente emoção e não razão, ou simplesmente convicção de fé. As pessoas migram e vão e buscam coisas que satisfaçam mais a sua carne do que o seu conhecimento de Deus. Eles conseguem ficar mais tempo dentro de um culto em que vai mexer com o emocional, que vai mexer com o psicológico. Querem uma religião pronta. Não querem ter o trabalho de sentar, estudar, virar a página de um lado para o outro para buscar um versículo que confirme a sua fé. Porque hoje essa sociedade líquida, ela quer tudo pronto, ela quer tudo para hoje, ela quer tudo instantâneo. Então ela quer chegar na igreja e encontrar tudo pronto, um pacote, e ele vai se satisfazer com aquilo, até enjoar e buscar outro lugar. E o que nós precisamos aprender com Jó nessa noite? E eu quero que você leve para a sua casa. Nós não queremos emoção, nós não queremos que você saia daqui pulando, mas que você possa ter força suficiente para vencer as tentações e as dificuldades que a vida dará para você nessa segunda-feira. Nosso desejo é que você saia daqui consciente de que é o seu Deus, consciente de que Ele faz por você, consciente do que Ele pode fazer por você, consciente do que, independente da situação que você está vivendo, Ele é Deus e vai continuar sendo Deus. Jó não se baseou no que ele tinha, nem no que ele fazia. Jó se baseou no Deus que ele servia, e ele aprendeu de Deus na sua totalidade. E aí, quando nós olhamos para um pouco, o apóstolo Paulo vai dizer: eu sei passar necessidade, mas sei também viver em abundância. Ele sabia viver momentos de escassez, mas sabia também viver em momentos de total alegria, festa, mas também sabia viver momentos de dificuldade. Aí ele vai dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Muitas vezes nós só queremos essa frase, e antes dela você vai ver passar fome, passar privação, passar humilhação. E agora Jó começa a receber de Elifaz algumas palavras, e eu quero que você pense comigo nessa noite. A primeira característica que nós aprendemos com Jó, viveu uma totalidade com Deus, está simplesmente no versículo 21. Se você estiver com a sua Bíblia aberta ou seu celular ligado, eu sugiro que você acompanhe, que diz assim: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, assim te sobreviverá o bem. O que ele faz? Está dizendo para Jó, achando que Jó estava em falta. Ele estava completamente enganado. Jó era um homem íntegro, era um homem correto. Mas o conselho dele nós podemos aplicar em nossa vida hoje. Ele vai dizer: olha, reconcilia-te com Deus, reconcilia-te com Deus, pois com Ele tem a paz. Fazer aliança. Jó está recebendo uma orientação para que ele possa viver, se livrar da calamidade que ele está vivendo, fazendo uma aliança com Deus, uma renovação. Ou seja, tirar aquilo que impede o crescimento, fazer uma aliança. Não colocar barreiras no relacionamento, mas simplesmente reconciliar. Amados irmãos, muitas vezes nós substituímos o nosso relacionamento com Deus em alguns períodos de culto. Algumas pessoas participam de culto e até culto de oração, e acham que isso é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus vai muito além do tempo que nós gastamos dentro da igreja. Relacionamento com Deus vai muito além do que as horas de ensaio coral ou do ministério de louvor. Relacionamento com Deus leva muito mais tempo do que você sentar para fazer um estudo bíblico 3, 4, 5 horas. Relacionamento com Deus é vida. Relacionamento com Deus é intimidade. E há muitos às vezes que cantam, que vêm ao culto, que participam, sabem tudo da fé, sabem tudo da doutrina, mas não tem relacionamento, não tem vida. A Bíblia vai dizer que não há como ter duas águas na mesma fonte, ou ela é salgada ou ela é doce. A Bíblia vai dizer que não há como você agradar dois senhores, e você vai amar um e vai odiar o outro.
O que nós precisamos entender é que você pode gostar muito bem de uma música gospel, gostar até da pregação do pastor Eliseu, gostar até do trabalho da segunda igreja batista em Gramacho, mas isso não vai trazer para você relacionamento com Deus. Isso talvez crie um ambiente para você ter relacionamento com Deus, que é importante, mas o relacionamento com Deus se faz todo dia, se faz nos minutos, se faz na noite, se faz no dia, faz na madrugada. E esse relacionamento é oração, esse relacionamento é leitura da Bíblia, é o momento de você parar e falar com Deus, porque se não for isso, é apenas uma religiosidade que você tem. Jó recebe o conselho de simplesmente fazer uma aliança e uma renovação. Nós podemos gostar do culto, gostar da igreja, gostar de participar, mas se você, meu amigo, que visita essa igreja, ou que é membro, se você não tiver um compromisso, se você não tiver uma aliança, se você não tiver um casamento com esse Deus que você diz servir e que você deseja servir, não faz nenhum sentido. Segundo que nos chama a atenção, versículo 22, ele diz: aceita, peço-te, a instrução que profere e põe a sua palavra no teu coração. Ele está aconselhando Jó, está dizendo: Jó, se você fizer isso aqui, você vai se livrar desse tormento. Mas Jó era um homem íntegro, Jó não era, há um erro aqui na interpretação que ele faz, porque ele está buscando uma justificativa para dizer a Jó que ele tinha que se livrar daquele caos. Mas o seu conselho nós podemos aplicar em nossa vida: aceitar a palavra, entender a palavra, aplicar a palavra no nosso coração, não apenas aceitar, não apenas entender, não apenas de uma forma intelectual reconhecer, não, realmente Jesus veio, nasceu, tal, mas e aí, o que isso provoca em sua vida? Que diferença isso faz na sua vida, no seu dia a dia? Que diferença a palavra vai fazer no seu dia a dia? Qual é o impacto que ele produz na sua casa, na sua família, na forma que você trata seus filhos, na forma que você trata sua mulher, na forma que você trata o seu marido? Se a palavra não é aceita e ela não é absorvida, ela simplesmente é uma questão intelectual, mas não produz transformação. O que ele faz está dizendo: olha, aceita, te peço a instrução e põe a palavra no seu coração. Amados irmãos, vivemos lutas e tribulações e passamos por momentos difíceis, mas nós precisamos estar resistentes a essa luta que nós vivemos nesse mundo. Tentações vêm para nos derrubar, palavras vêm para nos desmotivar, situações vêm para nos tirar a paz. E se nós não tivermos a convicção do Cristo que foi crucificado e a fé que nós temos, seremos levados por ventos de doutrina, seremos levados pela essa secularização que está aí, e seremos também, a nossa fé, a chama que há de nosso coração será apagada e será trocada por qualquer vento, um pouquinho mais barulhento, um pouquinho mais animado, ou quem sabe até uma música que contagie um pouco mais. É necessário que você aplique no seu coração a palavra. Há muitas pessoas que conhecem o time de futebol, o ano que foi campeão, o ano que perdeu o campeonato, conhece até quem foi o jogador que perdeu aquele pênalti ou cometeu aquela falta. E aí você pergunta a ele quantos livros tem a Bíblia, ele não sabe. Aí você pergunta a ele o que é Novo e Velho Testamento, ele desconhece. Aí você pergunta qual é a lição que está sendo dada na escola dominical nesse mês, não conhece também. Não lê a Bíblia, nunca leu. Abre quando o pastor manda, quando abre, porque o Datachó agora facilita um pouco mais. E aí nós queremos dizer, vamos ter resistência para vencer a tentação e o dia mau quando bater a nossa porta. Precisamos avaliar a nossa vida. Terceiro, versículo 23: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, e se afastares a injustiça da tua tenda. É um conselho interessante aqui que ele faz da Jó. Ele vai dizer: ó, se converteres, ou seja, muda realmente, Jó. Ele está julgando Jó na situação que ele está vivendo, porque ele deduz que Jó está vivendo essa tribulação porque ele está em pecado, porque ele está em erro. Mas se nós olharmos a necessidade para nossos dias, nós precisamos não só entender a palavra, como absorver a palavra, temos também que encarnar a palavra. A palavra de Deus precisa ser o nosso mover, ela precisa ser a nossa existência, o nosso respirar. E quando a palavra de Deus faz diferença na vida,
ela muda o nosso comportamento, muda a nossa forma de agir, muda a nossa forma de estar no nosso trabalho. E ele vai dizer um pouco mais, ele vai dizer, ó, tira a injustiça da tua tenda, e tenda é casa. E quando você fala em justiça, não sei quantos patrões tem aqui, é você pagar a justa e correta o seu funcionário. Tirar a injustiça da casa é que a nossa casa tem que se transformar em um ambiente onde Deus se manifesta em glória, onde as pessoas entram e sintam a presença de Deus. Mas quando nós pensamos em injustiça, injustiça é quando a nossa mesa se transforma em um ambiente de maledicência, de falar mal do outro, do pastor, do diácono, do irmão. Almoçamos, tomamos café e jantamos numa mesa em que deveria glorificar a Deus. Nós colocamos o nosso ambiente da nossa casa, um ambiente simplesmente de palavras de maldição, palavras de críticas, muitas vezes que não edificam a Cristo. Tira a injustiça da tua tenda. Tirar a injustiça é tratar bem a sua esposa. Tirar a injustiça é você cuidar do seu filho, e você, filho, amar o seu pai, seja ele novo, seja ele velho ou idoso. Ele quer o seu bem, ele cuida de você, e às vezes a sua geração não entende a geração dele. Mas se ele critica, se ele te chama atenção, e se ele está te exortando, é porque ele quer o seu bem. Filhos devem honrar, a palavra dizer, honrar pai e mãe, para que se prolongue o seu dia na terra. O marido deve amar a sua esposa. Muitas vezes o desentendimento acontece, mas quando nós falamos em injustiça, a violência familiar também tem atingido os lados cristãos, com palavras, com violência física, com violência emocional. As traições também acontecem dentro dos lares, dentro das famílias, dentro dos casais evangélicos. O nível de divórcio tem aumentado no nosso índice, e já se comparando aos divórcios que acontecem aí fora. Aí quando nós começamos a pensar como Jó resistiu tanta coisa, ele é o homem que vivia a totalidade de Deus. Ele é o homem que vivia de forma íntegra e soube passar as tribulações da sua vida de uma forma perfeita. E aí nós vamos caminhar um pouco mais, nós vamos ver, já caminhando para o fim. Ele diz: deleita-te o pó, o teu ouro e o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleita-te, pois, o Todo-Poderoso e levanta o teu rosto para Deus. Há uma tradução que vai falar: joga o teu ouro. Aqui diz deleita-te. A versão internacional vai dizer: joga o teu ouro no ribeiro. Aí você fica pensando: o que é isso? O que ele faz quer dizer para Jó? Joga o teu ouro no ribeiro. Jó era um homem rico, Jó era um homem próspero, Jó era um homem que tinha condições financeiras muito bem. E ele vai dizer: ó, joga o teu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras do ribeiro. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata. Ele está dando um conselho para Jó, dizendo o seguinte: Jó, desfaz da tua riqueza, pega tudo aí e joga no rio. Esquece o teu trabalho, esquece tua riqueza, o teu dinheiro, joga no rio, e o Todo-Poderoso será o seu ouro, será a sua prata. Aqui ele está dando um conselho a Jó de desfazer talvez aquilo que fosse tão importante para Jó, que era o dinheiro e a riqueza que ele tinha. Ele vai dar um conselho: olha, abre mão de tudo isso e faz do seu Deus, o Todo-Poderoso, o seu maior deleite. E aqui, irmãos, nós vamos aprender um pouco mais a necessidade que nós temos de desprender de coisas materiais, as coisas que muitas vezes nos consomem o nosso tempo, a nossa vida, e nós estamos simplesmente deixando Deus em segundo plano. Nos dedicamos muito ao nosso fazer, nos dedicamos muito aos bens que nós temos, a casa, a arrumar a casa. Claro que você tem que arrumar a sua casa, ninguém está dizendo que você não tem que fazer isso, ninguém está falando que você vai deixar o seu carro sujo, você tem que cuidar do seu carro, você tem que zelar pelo seu patrimônio, fazer o melhor que você pode, mas Deus tem que ser o centro da sua vida. Jó tinha Deus como o centro da sua vida, e há muitas pessoas acham que reter é simplesmente ser abençoado. Há muitas pessoas que não apoiam, não investem, são infiéis com seus dízimos e ofertas, e não querem ver a obra de Deus avançar, e também não tem nenhuma preocupação com o que falta. Há outros que não se preocupam com o campo missionário. Parece que falar de missões é algo rotineiro.
E nós não estamos preocupados se o missionário está precisando de alguma coisa, já que ele deixou a sua casa, o seu futuro, e está lá no campo cuidando de alguma coisa que você não está disposto a ir. E o que nós podemos fazer é simplesmente colocar aquilo que Deus tem nos dado para poder investir na obra de Deus e que Deus possa sim multiplicar para a glória do seu santo nome. Jogar no ribeiro o ouro era se desfazer daquilo que talvez poderia estar prendendo o coração de Jó. Ele diz: faça então do Todo-Poderoso o seu ouro, faça do Todo-Poderoso o seu maior objeto, o seu maior bem, o seu maior título, faça do seu Deus o seu maior patrimônio, e você verá a manifestação de Deus na sua vida. Era o que ele estava dizendo para Jó. E aí no versículo 26 vai nos chamar a atenção também. Ele vai dizer: deleita-te pois no Todo-Poderoso e levanta o rosto para Deus. Aqui, irmãos, levantar o rosto para Deus é a nossa adoração. Há um espírito no nosso tempo, e eu acredito que isso é bíblico, está se cumprindo a cada dia, que é a apostasia. E a apostasia é frieza espiritual. Estava vendo um vídeo esses dias, ontem, dentro de uma igreja, alguém estava sendo curado de surdez, e o camarada era surdo e mudo, e ali havia toda uma igreja fazendo todo o movimento, e logo em seguida o vídeo corta, aparece esse mesmo camarada de bicicleta, e o outro filmando o celular dentro do carro. Olha, rapaz, tu não era surdo e mudo? E o cara da bicicleta rindo, que nada, tudo armação, ganhei 200 contos para fazer isso. E aí você pode pensar assim: pastor, você está falando isso no púlpito? Irmãos, nós temos que denunciar e falar a verdade. O Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho não foi feito para falar para as pessoas se agradarem, é para falar para incomodar. O Evangelho é para tirar a gente do lugar e dizer: eu tenho que mudar. Não é para satisfazer ego, não é para deixar ninguém alegre ir para casa feliz para voltar. Isso aqui não é supermercado, nem é shopping. Aqui é o local de pecadores e miseráveis, porque se nós não tivermos a graça de Deus, todos nós iríamos para o inferno. Eu, inclusive, se não for a graça de Deus. Nós precisamos voltar à palavra, e a palavra tem que ser o centro da nossa vida e o centro da nossa igreja. O que vemos aí são oportunistas levando o alimento que o povo quer, sensacionalismo e emocionalismo. Tem um monte, e a Bíblia vai dizer que nos últimos dias haverá um comichão nos ouvidos para ouvir somente aquilo que agrada, somente aquilo que agrada. Prazer na adoração, irmãos, é entrar no culto da igreja com um sorriso nos lábios. Hoje eu vou para a casa de Deus, eu vou louvar o nome santo do Senhor. Às vezes eu admiro o ministério de louvor, está aqui cantando, às vezes tem que, vamos lá, gente, vamos cantar. Eu vejo o esforço dos meninos, vamos cantar, gente, vamos lá. Levanta a voz, levanta a cabeça, adora o seu Deus, Ele está vivo, Ele não morreu. Ele virá nos buscar. Se essa esperança morrer no nosso coração, irmãos, o que seremos de nós? Essa chama não pode apagar, e a gente não pode permitir que ela se apague. O corista vem para o coro, segunda-feira o maestro está aí. Não é isso, maestro? Tem que vir com semblante sorrindo, vou ensaiar para louvar e adorar o nome do Senhor, porque eu estarei no culto celebrando a Deus. Porque o nosso canto é para Ele, é para a glória dEle. E Ele vai dizer: deleita-te pois o Todo-Poderoso, levanta o rosto para Deus. Celebrar, nos alegrar com a satisfação de que o Cristo que foi morto, Ele simplesmente reviveu, ressuscitou no terceiro dia e virá buscar a sua igreja. Nós precisamos trazer à casa de Deus não reclamação, não lamúria, não críticas, não questionamentos, não palavras de derrota, mas palavras de vitória, palavras de certeza da salvação. Se tem luz, amém. Se não tem luz, louvado seja o nome do Senhor. Se o ar está gelando, amém. Se não está gelando, louvado seja o nome do Senhor. Se o púlpito avançou ou não avançou, louvado seja o nome do Senhor. Mas às vezes nós entramos na casa de Deus com tanta coisa na nossa vida, com tantos questionamentos sobre tantas coisas, e nós queremos a perfeição de algo que não existe, nem na sua própria vida, mas queremos na vida dos outros. E queremos às vezes que a igreja manifeste aquilo que eu quero e não aquilo que Deus deseja para mim. Tem gente que entra na porta da igreja e vem com o coração
Parece que aquela cortina de ar ali, ela tem uma magia, né? Bota o pé, aí eu estou falando, é cara de limão, não tinha cara de limão, mas essa é brincadeira, né? Não há celebração, não há satisfação, parece que tem um peso nas costas. Para terminar, versículo 27, ele diz: orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os seus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará no teu caminho. Que maravilhosa palavra! Isso aqui, irmãos, é prosperidade. Você vai orar e Deus vai ouvir. Amém, irmãos? Quando Deus se tornar a totalidade da sua vida, como era na vida de Jó, quando Ele for o centro da sua vida, como foi na vida de Jó, porque Jó não era movido pelo que ele tinha, não era movido pelos camelos, não era movido pelo filho, não era movido pela casa que caiu, não era movido pela sua riqueza, era movido pelo Deus que ele servia. Porque quando isso acontecer em nossa vida, quando isso for, que coisa maravilhosa! Você vai orar e Deus vai ouvir. Que algo mais do que isso? Isso você não compra na esquina, você não tira nenhum diploma disso. Isso é intimidade, isso é integridade, isso é ver a glória de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a nossa igreja. Se você tiver alguma coisa, se você pensar, diz aqui o versículo 28, olha só, se projetar alguma coisa, ela te sairá bem. Você vai projetar e vai dar certo. Quando Deus for a totalidade da nossa vida, quando Ele for absoluto em nossa vida, você vai pensar e Deus vai responder. Deus às vezes vai colocar o desejo no seu coração: meu filho, eu quero isso para você, e você vai ser abençoado. Isso é intimidade, isso é relacionamento, isso é viver a Deus em totalidade. Eu conheço algumas irmãs idosas, tive uma avó assim, cabelo grande, branco, até embaixo, um coquinho, fazia aqueles copos assim, amarrado, botava, para a igreja, culto. Lembro dela até hoje, eu conheço muitas assim. Muitas vezes não tem voz nas nossas igrejas, não tem oportunidade nas nossas igrejas, porque algumas pessoas dizem que são idosos. Mas eu digo uma coisa: essas mulheres, quando oram, o céu se rasga, a glória desce, milagre acontece, Deus fala, no jeitinho de ser, na forma de ser, humilde, simples. Às vezes estão lá com um pouquinho, mas estão sustentando a igreja de oração e sustentando a nossa vida. Muitas vezes nós nem sabemos, porque são mulheres de oração, são mulheres que estão envolvidas, são homens também que estão envolvidos nesse processo. Isso é prosperidade, é falar e Deus ouvir. Isso é prosperidade, é viver a Deus na sua integridade. E a resposta dessa noite, qual era a resistência de Jó? Porque Jó viveu tanta coisa e conseguiu sobreviver. Como Jó conseguiu apanhar tanto, viver essa calamidade e conseguiu se manter íntegro. E aí, louvado seja Deus, nós vamos ver no final da sua vida que Deus dá a ele em dobro, tudo que ele tem, recebe tudo de novo, porque foi fiel, porque foi íntegro, porque não se vendeu às circunstâncias. Louvado seja Deus. Você precisa viver a totalidade de Deus nessa noite. Você precisa levar a Deus para a sua casa, levar a Deus para a sua agenda, levar a Deus para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para que o Espírito Santo não trabalhe só num culto à noite, de 2 horas só, e depois você vai viver a semana toda atribulado, angustiado, sem saber o que fazer. E há muitos que estão vivendo depressão, angústia e sofrimento, até pensamento de suicídio, porque perderam no seu coração a esperança de viver. Jó perdeu e viveu no extremo da vida. Ele viveu o extremo do emocional, ele viveu no extremo do físico, mas louvado seja Deus, ele não pecou contra Deus, e Deus o honrou até o fim. Você quer viver a totalidade de Deus nessa noite? Você quer viver a totalidade de Deus nessa noite? Você precisa olhar a sua forma de viver, a sua forma de agir, o seu comportamento e mudar as suas atitudes. Mudar as suas atitudes e entender que as lutas e os sofrimentos virão sobre todos nós, mas precisamos estar fiéis a esse Deus que está pronto para trazer isso. Intervalo no culto. Intervalo no culto, depois eu volto na hora da mensagem. Faz de tudo.
Ou irmãos, nós não mudamos, ou nós mudamos, ou a glória de Deus não virá sobre a nossa igreja. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus, eu tenho a convicção disso, está desejoso de derramar a sua glória sobre a nossa igreja, mas depende de você dar vazão e deixar que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que o outro irmão não pode fazer. Para terminar, versículo 27, ele diz: orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás de seus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará no teu caminho. Que maravilhosa palavra! Isso aqui, irmãos, é prosperidade. Você vai orar e Deus vai ouvir. Amém, irmãos? Amém. Quando Deus se tornar a totalidade da sua vida, como era na vida de Jó, quando Ele for o centro da sua vida, como foi na vida de Jó, porque Jó não era movido pelo que ele tinha, não era movido pelos camelos, não era movido pelo filho, não era movido pela casa que caiu, não era movido pela sua riqueza, era movido pelo Deus que ele servia. Porque quando isso acontecer em nossa vida, quando isso for, que coisa maravilhosa! Você vai orar e Deus vai ouvir. Que algo mais do que isso? Isso você não compra na esquina, você não tira nenhum diploma disso. Isso é intimidade, isso é integridade, isso é ver a glória de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a nossa igreja. Se você tiver alguma coisa, se você pensar, diz aqui o versículo 28, olha só: se projetar alguma coisa, ela te sairá bem. Você vai projetar e vai dar certo. Quando Deus for a totalidade da nossa vida, quando Ele for absoluto em nossa vida, você vai pensar e Deus vai responder. Deus às vezes vai colocar um desejo no seu coração: meu filho, eu quero isso para você, e você vai ser abençoado. Isso é intimidade, isso é relacionamento, isso é viver a Deus em totalidade. Eu conheço algumas irmãs idosas, tive uma avó assim, cabelo grande, branco, até embaixo, um coquinho, fazia aqueles copos assim, amarrado, botava, para a igreja, culto. Lembro dela até hoje, eu conheço muitas assim. Muitas vezes não tem voz nas nossas igrejas, não tem oportunidade nas nossas igrejas, porque algumas pessoas dizem que são idosos. Mas eu digo uma coisa: essas mulheres, quando oram, o céu se rasga, a glória desce, milagre acontece, Deus fala, no jeitinho de ser, na forma de ser, humilde, simples. Às vezes estão lá com um pouquinho, mas estão sustentando a igreja de oração e sustentando a nossa vida. Muitas vezes nós nem sabemos, porque são mulheres de oração, são mulheres que estão envolvidas, são homens também que estão envolvidos nesse processo. Isso é prosperidade, é falar e Deus ouvir. Isso é prosperidade, é viver a Deus na sua integridade. E a resposta dessa noite: qual era a resistência de Jó? Porque Jó viveu tanta coisa e conseguiu sobreviver. Como Jó conseguiu apanhar tanto, viver essa calamidade e conseguiu se manter íntegro. E aí, louvado seja Deus, nós vamos ver no final da sua vida que Deus dá a ele em dobro, tudo que ele tem, recebe tudo de novo, porque foi fiel, porque foi íntegro, porque não se vendeu às circunstâncias. Louvado seja Deus. Você precisa viver a totalidade de Deus nessa noite. Você precisa levar a Deus para a sua casa, levar a Deus para a sua agenda, levar a Deus para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para que o Espírito Santo não trabalhe só num culto à noite, de 2 horas só, e depois você vai viver a semana toda atribulado, angustiado, sem saber o que fazer. E há muitos que estão vivendo depressão, angústia e sofrimento, até pensamento de suicídio, porque perderam no seu coração a esperança de viver. Jó perdeu e viveu o extremo da vida. Ele viveu o extremo do emocional, ele viveu do extremo do físico, mas louvado seja Deus, ele não pecou contra Deus, e Deus o honrou até o fim. Você quer viver a totalidade de Deus nessa noite? Você quer viver a totalidade de Deus nessa noite? Você precisa olhar a sua forma de viver, a sua forma de agir, o seu comportamento, e mudar as suas atitudes. Mudar as suas atitudes e entender que as lutas e os sofrimentos virão sobre todos nós, mas precisamos
precisamos estar fiéis a esse Deus que está pronto para trazer